Oi, meus amores, boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente e dessa vez para a nossa primeira aula de história nessa nova modalidade, certo? Bom, retomando o nosso conteúdo, nosso assunto ele parou ali pelas grandes navegações, não foi isso? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a chegada dos portugueses nas terras indígenas, certo? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem a aula na página 35, né, do livro de história, onde nós vamos fazer um apanhado de como começou essa chegada dos portugueses nas terras que os índios já se encontravam, que atualmente é o Brasil, e o que aconteceu, o comércio que houve lá, as trocas que houveram lá. Então, quero que vocês me acompanhem nessa parte. Vamos lá. A página 35, ela começa falando um pouco sobre o período das grandes navegações, né? Sobre como os governantes portugueses e espanhóis, eles se organizavam para visitar esses lugares, né? Através de diversas expansões marítimas pelo Oceano Atlântico. Então, o objetivo dessas visitas, né, a essas terras era mais ou menos contornar o continente africano e encontrar um novo caminho para chegar às Índias, que atualmente é o Brasil. Aí o livro fala que desse modo eles participaram do comércio de valiosas mercadorias do Oriente, principalmente o de especiarias. E aí vocês lembram que eu falava para vocês do escambo, da troca, que era como a moeda de troca que existia entre os portugueses, né, e os índios naquela época? Pois é, dentro desse comércio, dessa troca, começou também o comércio das especiarias, dentro das grandes navegações. E essas viagens elas acabaram levando esses povos a muitas terras que eles ainda desconheciam. E aí, como tinha portugueses e espanhóis dentro dessas grandes navegações, e para evitar o desentendimento entre Portugal e Espanha no ano de 1494, foi então assinado o Tratado de Tordesilhas. Mas o que é o Tratado de Tordesilhas? É uma linha imaginária dividindo as terras que eram de Portugal e as terras que eram da Espanha, certo? Então, ao oeste dessa linha pertenciam as terras da Espanha e ao leste as terras de Portugal. Vocês podem estar acompanhando aqui nessa imagem na página 35 como mais ou menos ficou dividido o Tratado de Tordesilhas. À direita, ou melhor, bem aqui na legenda vocês podem ver o que acontece com os mapinhas que estão as regiões que estão em vermelho. São as terras pertencentes à Espanha. Então, toda a terra que está aqui, toda a região marcada de vermelho, ela era pertencente à Espanha. E toda a região marcada de verde eram as terras pertencentes a Portugal. E assim evitaria um conflito entre essas duas, entre Portugal e entre a Espanha. Na página 36, temos também a grande expedição comandada por Vasco da Gama em 1498, onde uma expedição portuguesa comandada por Vasco da Gama, ela conseguiu finalmente descobrir o caminho marítimo das Índias, né? Qual era esse caminho que adentrava as terras das Índias? Então, navegando pelo Oceano Atlântico até chegar ao sul da África, a expedição ela contornou o Cabo da Boa Esperança e cruzou o Oceano Índico, até chegar a Calicut, que era na Índia. Então, 2 anos mais tarde, em 1500, por causa do sucesso dessa expedição de Vasco da Gama, esses governantes portugueses, eles organizaram uma nova expedição, que foi a do comércio das Índias, agora comandada por Pedro Álvares Cabral. E essa expedição ela partiu de Lisboa direto para Portugal. Partiu de Lisboa, em Portugal, e durante a viagem ela desviou a rota, né, indicada por Vasco da Gama, e foi assim que depois de um mês, após a partida de lá, no dia 22 de abril, que a expedição, 22 de abril de 1500, que a expedição chegou à região que hoje a gente conhece como Estado da Bahia, que foi mais ou menos ali por Porto Seguro. Então, a gente também pode observar um mapa da rota que essa expedição marítima fez para adentrar essas terras, certo? Na página 37, nós temos então como foi a viagem comandada por Vasco da Gama, mais ou menos a rota, mais ou menos um calendário seguido para que essa viagem acontecesse.
E aí, o que que acontece? Em 9 de março de 1500, uma esquadra com 13 caravelas partiu de Lisboa, em Portugal. No dia 21 de abril, essa esquadra ela avistou os primeiros sinais da Terra, no caso, ervas marinhas e aves voando. E no dia 22 de abril, os portugueses eles avistaram um monte, que eles chamaram de Monte Pascoal, porque era a época da Páscoa. E no dia 23 de abril, a esquadra ela ancorou no Ilhéu da Coroa Vermelha, que hoje se chama Baía de Cabralia, na atual estado da Bahia. Um dos homens da esquadra desembarcou na praia e entrou em contato com os habitantes da terra, os índios, no caso. Aí, passado um tempo, os portugueses eles encontraram um bom porto para ancorar os navios e deram-lhe o nome de Porto Seguro. No dia 26 de abril, era um domingo de Páscoa, e o frei Henrique Soares de Coimbra, ele rezou a primeira missa no ilhéu dessa coroa vermelha. Dia 1º de maio, foi rezada então a segunda missa. Os portugueses eles fizeram uma cruz de madeira e a cravaram no solo para indicar que Cabral então tomava posse da nova terra em nome do rei de Portugal. E no dia 2 de maio, Cabral, por sua vez, e sua esquadra prosseguiram viagem para as Índias. Um dos navios voltou para Portugal, levando o rei Dom Manuel uma carta escrita por Pedro Vaz de Caminha, escrivão da esquadra, naquele tempo. Nós temos aqui na página 38 a carta que Pedro Vaz de Caminha escreveu, né, levando então para Portugal. Vocês podem estar lendo, certo? E ficando mais informados acerca do que ele escreveu nesse tempo, né, no ano de 1500, durante essas viagens marítimas. Eu vou ler bem aqui para vocês só o comecinho, mas não é dentro do texto da carta. É só quando fala assim: para os indígenas que habitavam as terras que hoje formam o Brasil, o dia 22 de abril de 1500 era um dia como outro qualquer. Mas quando os portugueses chegaram, a data passou a ter outro significado. Aí pede, leia um trecho da carta que o escrivão da esquadra de Cabral enviou ao rei para relatar a chegada dos portugueses às novas terras. Então ele mais ou menos que explicou como foi, né, essa recepção, essa chegada, melhor dizendo, dos portugueses às terras que estavam sendo ocupadas pelos índios. E as grandes navegações, elas tiveram muito isso, essa disputa de comércio, essa procura por novas terras, essa curiosidade de portugueses e espanhóis adentrarem as novas terras para nada mais, nada menos estarem em busca de comércio, né? E principalmente das especiarias, que era o que predominava no tempo das grandes navegações, certo? Gente, vou também estar deixando as páginas dessa atividade de hoje, dessa videoaula de hoje lá no CLES, para vocês estarem dando mais uma estudada. E também vou deixar um outro vídeo para complementar a nossa aula de hoje, certo? Beijos, obrigada e até a próxima aula.